Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Aguardamos vê-los em breve. Estamos nesse momento de adaptação quanto a essas aulas online. Precisa de ter uma certa disciplina, organizar o tempo, o horário, uma escuta paciente nesses áudios. Acho que a aula presencial ela sempre é mais produtiva, mas acho que nós conseguimos, com algum esforço, aprender com esse momento, desenvolver essa autonomia, e aquilo que não estiver de acordo nessa aula, ou que vocês não conseguirem compreender, eu peço que, por favor, encaminhe a solicitação no privado, nós vamos resolvendo aos poucos. Nós vamos continuar a tratar da teoria sociológica, a parte 2 agora, no mesmo texto que é a sociologia. Então eu vou trazer alguns elementos que possam contribuir para a compreensão de vocês ao longo dos próximos slides. Sejam muito bem-vindos, um grande abraço. Nós vimos então, na aula anterior, sobre o que é sociologia e procuramos perceber aí no surgimento que é uma ciência que surge com algum esforço no século XIX. O momento era oportuno para o surgimento dessa ciência, uma vez que estava em ebulição os estudos científicos na Europa. E o ambiente também era profícuo para os pensadores que vão criar essa nova ciência, uma vez que o mal-estar gerado na sociedade era muito evidente. A pressão exercida pelas empresas, pelo capitalismo, pela exploração do trabalho, fez surgir uma série de consequências na vida social, e essas consequências, como a violência, a fome, a miséria, o, o ódio, o mal-estar gerado pelos empregados devido à exploração, a exploração feminina, a exploração do trabalho infantil e mesmo a exploração do trabalho masculino, o excesso de carga horária nas empresas, o saneamento básico completamente desorganizado, enfim. Uma série de fatores que vão fazer os sociólogos pensarem em duas coisas. Primeiro, nesses efeitos na sociedade, e segundo, nas instituições. E por que os dois? Primeiro, porque esses efeitos na sociedade produziriam, precisava produzir, na verdade, algum tipo de lei social, algum tipo de intervenção para melhorar a vida das pessoas. E as instituições, porque elas já não davam conta, as antigas instituições europeias não davam conta desse novo modelo de sociedade. Esse é um ponto. O outro era que essas instituições elas tinham um impacto, e têm um impacto muito forte na organização da vida social. Então era preciso pensar nesses dois pontos, os efeitos na sociedade que não eram tão positivos devido à Revolução Industrial, à Revolução Urbana, e do outro lado, como que as instituições precisavam ser pensadas por esses homens, porque elas têm um impacto muito forte na vida das pessoas. Então, ainda dentro do surgimento da sociologia, existem algumas discussões que a gente considera que merecem destaque ainda nessa aula, e outra a parte do nosso assunto é sobre a formação, como que a sociologia enquanto ciência está se formando nesse contexto do século XIX. Também, só para relembrar, a sociologia no século XIX é incorporada ao conhecimento científico. E aí, no primeiro momento, nós tratamos desse nome, Augusto Comte, é um nome que é importante guardar, é um sociólogo que vai se adaptar ao modelo de ciência que está sendo produzido nesse início do século XIX. E essa ciência que está em ebulição, ela precisa provar que a experiência concreta é possível observar, experimentar e conceituar. E a sociologia, lidando com as questões abstratas do ser humano em grupo, seria difícil, então, comprovar essa tal cientificidade, essa comprovação mais
concreta mesmo, né, da experiência, né, que para a área da saúde, por exemplo, é muito fácil, porque leva, né, os elementos para o laboratório, faz os testes, aplica um princípio ativo e logo em seguida se tem um resultado. Então, com a sociedade, esse tipo de análise é um pouco difícil. Como é que você vai criar uma lei social que se aplica ao mundo inteiro? Mas esse era o esforço dos primeiros sociólogos, de criarem leis que tivessem impacto no mundo todo, né? Os conceitos precisavam se aplicar ao mundo todo. Mais tarde, nós vamos ver isso depois, a sociologia ela parte para uma microanálise, né? Entendendo que os efeitos e os fenômenos sociais eles se desenvolvem de forma diferente em diferentes partes do mundo, em diferentes sociedades. Mas esse início, né, da ciência, todo erro ou todo equívoco, ele é perdoado, né? Porque na verdade a ciência está se delineando ainda. Então, ela se incorpora ao conhecimento científico, uma vez que Augusto Comte define, não sozinho, evidentemente, mas enquanto precursor dessa ideia de que a ciência social poderia ser positiva, que as leis sociais poderiam ser aplicadas em todas as sociedades do mundo. Então, ele, né, vai dizer que aquilo que aconteceu ou que acontece, né, em grupos sociais pode se repetir, tornando então leis sociais aplicáveis ao contexto social. Então, primeiro, a sociologia se incorpora enquanto conhecimento científico. E, como a gente já falou, né, as grandes mudanças do século XVIII, a Revolução Industrial, o Iluminismo, a Revolução Francesa, esse turbilhão de mudanças contribui para uma reflexão mais pontual, né, desses pensadores, que depois se chamaram sociólogos, sobre a sociedade, uma vez que as instituições estão se remodelando, algumas estão se dissolvendo, outras estão surgindo, e com isso os impactos na sociedade são muito evidentes. O capitalismo se consolida enquanto modo de produção, né, vai se transformando aos poucos em alguns países europeus na maneira das pessoas se relacionarem em seu cotidiano. Então, as compras se fazem por dinheiro, a venda, né, do trabalho se faz por dinheiro, a compra de meios de produção, né, de instrumentos para produzir se faz também pelo dinheiro, enfim. Os favores e a solidariedade vai se dissolvendo à medida que o capitalismo vai se consolidando enquanto modo de produção e, né, enquanto modo de produção, a gente conhece os efeitos ruins, né, patológicos que o capitalismo ele, ele produz, né, na sociedade e nas pessoas. As instituições, né, do antigo regime, da Idade Média, da Idade Moderna, elas vão se desfazendo, então a igreja já não tem o poder que tinha antes, a influência, né, da igreja, tanto no conhecimento quanto na vida das pessoas, enquanto instituição medieval vai se desfazendo, o poder absolutista dos reis também vai se dissolvendo e vão surgindo outras formas de governo, né, a França é um exemplo disso, com a República Francesa, com a Revolução Francesa, com os jacobinos chegando ao poder, com a classe burguesa agora administrando a França, com o apoio dos trabalhadores, coisa que ainda não tinha acontecido, né, na Europa, a não ser na Inglaterra e na França. Bom, e com isso, né, os sociólogos compreendem e vão tendo cada vez mais certeza que as instituições são necessárias, existem para organizar a vida social. É a igreja que organiza a vida social, é a política, né, o governo que organiza a vida social, são as leis, né, as constituições que organizam a vida social, enfim. Estudar as instituições era necessário para entender também esse novo objeto, né, de estudo desse grupo de cientistas chamados sociólogos que vão tentar compreender né, como que as relações sociais acontecem e como é possível intervir nos problemas desses organismos sociais.
Um ponto que nós precisamos considerar é o que os sociólogos discutem a respeito de como nós nos distanciamos e nos identificamos enquanto seres humanos. Nós somos seres que transformamos as nossas experiências em aprendizado. Toda experiência humana, ela se torna aprendizado para outra pessoa. Desde uma forma de manipular um alimento até uma cirurgia, né, mais severa, mais agressiva, mais delicada, são experiências desenvolvidas por pessoas que se transformam em aprendizado. E entre a experiência e o aprendizado tem uma etapa, né, da construção do conhecimento. E esse conhecimento pode se construir no conhecimento popular, né, desenvolvidos, né, sem um teste científico, ou conhecimento que passa pelo crivo da ciência, mas de qualquer forma são conhecimentos. E esses conhecimentos desenvolvidos a partir das experiências humanas, eles se tornam aprendizado para outras pessoas. Então, criar filhos é uma experiência que se transforma em conhecimento e vira aprendizado para alguém. Amamentar uma criança, trabalhar com uma determinada área, se tornar um profissional da área de saúde, um profissional da área da educação, todas as formas, né, de aprender, elas foram desenvolvidas a partir de experiências humanas. Aí eu trago aqui um quadro da Tarsila do Amaral, que em algum momento da sua vida acadêmica, eu creio que vocês tenham se deparado com essa imagem. E ela mostra algumas características do povo brasileiro, né? Uma delas é nítido porque nós somos muito diferentes, nós viemos de várias nações diferentes, tanto nações africanas, quanto nações europeias, quanto nações indígenas, e esse quadro, né, da Tarsila do Amaral, ele representa muito bem essa característica nossa de sermos um povo com uma diversidade biológica, uma diversidade física muito diferente. Atrás desse quadro tem algumas imagens, né, uns desenhos que representam a vida urbana. Então, esse quadro é um quadro que nós podemos perceber que ele representa a vida de homens e mulheres no espaço urbano. Possivelmente são trabalhadores, no momento da indústria. Esse quadro ele é produzido ali, né, nos anos 20, anos 30, época do impacto das decisões políticas do Getúlio Vargas no Brasil, onde as cidades, principalmente São Paulo, né, a região sudeste, se desenvolve na área industrial. Então, esse quadro da Tarsila do Amaral representa o povo brasileiro, traz características nossas, né, como a diversidade cultural, apresenta um período da mudança, né, do país do campo para a cidade, com essas torres, né, com essas chaminés de fábrica, com essa impressão, né, de um suposto desenvolvimento industrial. Ou seja, as experiências humanas, né, que vocês, aliás, que os seus professores e os professores dos seus professores tiveram, né, ao longo da sua formação, isso se transformou num conhecimento e virou um aprendizado em sala de aula. Para quem não lembra disso, eu estou fazendo isso agora, né, exatamente agora. Esse conceito da sociologia está sendo aplicado, né? As minhas experiências como professor, né, como aprendiz da área social, da história, da filosofia, que também foi desenvolvida por outras pessoas, pelos primeiros filósofos, isso se transforma num conhecimento e a gente transforma isso no aprendizado, né? Isso vai sendo sistematizado e é transformado em aprendizado. Então, por que desse exemplo aqui nesse slide? Porque é uma característica nossa, é uma característica humana, né? Isso nos diferencia dos outros animais, porque os animais, eles são instintivos, né? Eles respiram, eles têm fome, eles têm sono, o que nós também temos. Nesse momento você assiste essa aula e está respirando, né? Creio eu, graças a Deus. E eu também, mas nós não estamos pensando nisso. E pode ser que nesse momento alguns de nós estejamos com fome. Isso também é instintivo. Mas a parte em nós que se diferencia dos animais é aquilo que nós fazemos de maneira racional. O aprendizado é a decodificação de símbolos. O que eu estou falando com vocês é linguagem, né? E se eu estivesse falando em japonês, ou estivesse falando em chinês,
Deus nos livre, né? Vocês não estariam me entendendo, porque possivelmente a maioria de vocês não decodifica esse código de linguagem que é a língua chinesa ou a língua japonesa, né? O que é o aprendizado? Em qualquer área, é a decodificação de códigos. Nós decodificamos códigos quando ensinamos, nós decodificamos códigos quando usamos instrumentos cirúrgicos, nós decodificamos códigos quando dirigimos e quando olhamos para uma tela como essa, Tarsila do Amaral, em que nós estamos identificando aqui alguns códigos, que, para quem não se lembra dessa aula ou nunca viu esse quadro, não teria mais nenhuma impressão desse quadro, né? Ia observar isso, ia notar algumas características, mas não ia saber do que ele se tratava. A partir de agora, os códigos, alguns códigos aqui, foram decodificados, porque eu trouxe para vocês algumas características, né, do objetivo da autora quando ela desenhou, né, esse quadro com essa intenção de registrar um momento da nossa história do povo brasileiro, né, de uma cultura diversa, de uma etnia, né, vindo de diversas nações e etnias, e de um momento histórico da nossa industrialização. Ou seja, nós acabamos de fazer isso que a sociologia diz, né, que é só assim que nós nos tornamos homens ou mulheres. Nos tornamos seres humanos porque temos a capacidade de aprender. E aprender é decodificar códigos. E com esses aprendizados, né, nós acabamos definindo algumas ritualizações, alguns comportamentos nossos se tornam ritualizados, né? Por exemplo, assentar numa mesa para um jantar, festejar um aniversário, responder a uma pergunta, né? Sentar e beber e conversar entre amigos, ou seja, nós temos uma tendência natural de aprender as coisas e ritualizar esses aprendizados, né? E assim nós, de certa forma, padronizamos alguns comportamentos humanos. Não quer dizer que não haja possibilidade de mudança, porque esses comportamentos humanos são típicos de cada lugar, de cada família. Nos causa um certo estranhamento quando convivemos com pessoas que não têm a mesma criação, os mesmos valores do que a gente, né? A exemplo disso, um programa, né, que eu particularmente detesto, mas que representa muito bem essa questão que é o Big Brother, né? Num lugar confinado estão pessoas com condições econômicas diferentes, valores diferentes, de repente são colocados nessa jaula. E ali dentro, a ritualização que cada um traz das suas aprendizagens, né, não é padrão para o outro. E com isso, né, ou você se adapta a esse comportamento de alguém, né, tem pessoas que nos chamam a atenção por ter um comportamento tal, e outros que nós repelimos esse comportamento. Então, mesmo com o aprendizado, ele se transformando numa ritualização, né, de padronização dos comportamentos, obviamente que esses comportamentos têm possibilidade de mudança. Mas, apesar disso, né, existem algumas regularidades. Se nós, né, analisarmos a questão do casamento, o casamento é uma regularidade, porque ele acontece na maioria dos países, ele acontece na maioria dos grupos humanos, né? O casamento, a família é outra regularidade, né? Nós podemos passar por diversos lugares do mundo e diversas partes da história, e a família é uma regularidade, né? Quem nasce naquele contexto familiar luta, né, para que esse grupo familiar ele se mantenha. A religião, né, a instituição religião e o convívio das pessoas dentro de uma instituição religiosa é uma regularidade e padroniza a nossa vida em grupo. O homem, como uma espécie animal, ele desenvolveu alguns processos de convivência, e esses processos eles são desenvolvidos a partir da aprendizagem. Eu suporto o comportamento de alguém não é porque eu a amo, por exemplo, mas eu entendi que no ambiente de trabalho eu preciso suportar, eu preciso compreender que o outro é diferente de mim. Quanto mais num grupo de trabalho as pessoas discordam uma das outras e não contribuem umas com as outras, esse trabalho, o resultado desse trabalho não vai ser positivo. Olha, isso é uma experiência que virou aprendizado, né? E se depender, né, de uma reflexão sobre esse aprendizado, isso vai gerar um curso, né? Um curso de RH para que a gente aprenda a trabalhar em grupo. E aí
quem está me ouvindo agora, de repente, já fez algum treinamento na sua empresa, onde alguém foi, né, pago para te ensinar a entender que o outro é diferente de você. E que apesar de vocês serem diferentes, mesmo discordando um do outro, é preciso trabalhar em grupo porque o time faz a empresa crescer. Né? Nós mudamos o nosso nome de proletariado para colaborador. Né? Essa palavra ela nos traz um processo de convivência com o patrão diferenciado. Não para todo mundo, né? Mas nós desenvolvemos processos de convivência em família, no trabalho, na escola, né? O tempo todo nós somos condicionados a nos adaptar. E quem não faz isso tem consequências na sua vida, né? Não consegue sustentar um ambiente escolar, não consegue sustentar um ambiente de trabalho, né? Em função de não se adaptar a esse processo de convivência. O homem assim, né, ele desenvolveu comportamentos que dependem do aprendizado. Né? O tempo todo nós somos dependentes desse aprendizado. Usar, né, esse recurso que eu estou usando com vocês aqui, por exemplo, e vocês usarem o recurso que estão usando em casa para assistir a aula, eu tenho certeza que a maioria de nós teve que passar por um processo de aprendizado. A experiência de alguém né, que já tinha dado conta de usar uma mídia, né, um recurso tecnológico, você deu uma ligadinha para ele e falou, fulano, como é que faz isso? Ele foi te ensinando. Quer dizer, a experiência dele virou aprendizado para você, ou você passou a ensinar alguém. E assim nós fazemos o tempo todo. Apesar disso, como eu já disse, alguns dos nossos comportamentos eles são instintivos, eles não dependem do aprendizado. Né? A criança nasce e ela já procura o peito. Né? Ela não sabe nem falar, ela não compreende o mundo e ela já sabe que ela precisa se alimentar. Né? E ela já procura o peito da mãe. Isso é instintivo. Assim como é instintivo né, a respiração, a fome, o sono, mas nós desenvolvemos comportamentos instintivos, mas o que nos diferencia dos outros animais é a nossa capacidade de aprender. E vamos ficando cada vez mais dependentes desse aprendizado. É por isso que nós estudamos, é por isso que nós nos formamos, é por isso que nós nos especializamos, é por isso que nós toleramos, né, a diferença da convivência em grupo, porque dependemos de aprender. E sendo assim, o homem aprende o tempo todo com as suas formas de comportamento. Tanto com o seu próprio comportamento, né? Você se percebe quando você comete uma gafe. Você percebe quando você está exagerando, né, na sua fala. Em alguns momentos não, mas né, na maioria das vezes a gente percebe quando a gente comete um ato falho, né, a gente se equivoca com alguma coisa. Poxa, eu não deveria ter falado assim, poderia ter sido um pouco mais brando, né, não deveria ter agido dessa forma né, e sim daquela. Ou seja, nós aprendemos com as formas de comportamento, nos adaptamos a elas e também ensinamos essas formas. Né? Por isso que existe curso de etiqueta, por exemplo. Né? Existe curso de nutrição, existe curso de fisioterapia, curso né, de treinador físico, porque são experiências humanas que vão se transformando, né, em conhecimento e esse conhecimento vai gerar uma aprendizagem. Nesse slide, acho que esclarece bem isso que nós estamos falando a respeito do simbólico, aquilo que nos faz ser humanos. Aqui eu trouxe um exemplo muito prático, né, de uma placa que a maioria de vocês deve conhecer, que está dizendo que é proibido parar e estacionar. Não tem um texto escrito, né, proibido parar e estacionar. Mas esse é um dos códigos que nós interpretamos, né, um dos símbolos que nós interpretamos, e isso nos faz viver uma realidade mais ampla. Né? Para um animal isso não faz sentido nenhum, mas como nós somos seres da aprendizagem, como as nossas experiências nos fazem entender, né, algumas coisas, nós transformamos essa placa num código que precisa ser compreendido por todo mundo que se propõe a dirigir no veículo. Neste lugar, por algum motivo, não se pode parar e nem estacionar. Né? Mas assim, essa questão do universo simbólico não se aplica apenas, né, a uma placa de trânsito. Nós somos simbólicos no amor, nós somos simbólicos na fé, nós somos simbólicos na simpatia, né, de um pelo outro, ou na não simpatia de um pelo outro. O tempo todo nós somos condicionados, orientados
e conduzidos a interpretar uma realidade simbólica, e isso que nos faz humanos, é isso que nos possibilita viver em um grupo social, né, produzir nesse grupo social, alimentar, trabalhar, né, viver em comunidade, é a nossa capacidade, né, de viver numa realidade mais ampla do que os animais, por exemplo, né, porque nós compreendemos esse universo simbólico. Nós decodificamos as letras, nós decodificamos as palavras, nós decodificamos os gestos, e essa decodificação, às vezes ela é equivocada, né? Por exemplo, falando de um meio de comunicação que é o WhatsApp, quantas vezes você ou eu fomos mal interpretados por um texto que nós colocamos no WhatsApp? Ou então, quando alguém posta uma notícia, né, ou alguma postagem no Facebook, e a gente faz uma leitura daquilo e diz para alguém: você viu que absurdo? Fulano disse isso ou aquilo, e aí o outro: não, mas eu não percebi dessa forma. Quer dizer, tanto você quanto o outro tiveram interpretações simbólicas sobre a mesma postagem. Então, a nossa convivência em grupo ela é pautada, né, por esse universo simbólico. Aqui agora eu trago um outro exemplo, pessoal, diferente do primeiro, né, que é uma imagem que nós todos já temos mais conhecimento sobre ela. Aqui eu trago, né, uma imagem que é uma imagem de uma revista, no momento em que estava acontecendo um determinado fato social recorrente, e as pessoas começaram a denunciar, né, a pedofilia dentro da igreja. Essa imagem, esse código, eu estou agora interpretando para vocês, né? O primeiro homem aí é um padre, né? Com uma batina, um chapéu, né? Uma criança, uma menina na frente, e sendo protegida aí por um professor ou pelo seu pai. Ou seja, esse código seria difícil de vocês interpretá-lo, tal qual o quadro, né? Porque precisaria de alguém com alguma experiência, no caso a minha experiência de ter vivenciado esse momento que as notícias surgiram, né? Que essa imagem se tornou comum, né? Nos jornais e revistas da época, retratando, né? Ou apresentando, criticando a presença, né? Da pedofilia dentro da igreja, né? E aí, para todo mundo, essa imagem ela passou a fazer sentido. Então, assim, a experiência, né, de vivenciar esse momento, de, né, ouvir essas notícias, produziu um determinado conhecimento que vai produzir uma aprendizagem. Então, aqui nós temos novamente, né, um exemplo claro de que nós somos seres da aprendizagem e que nós também temos a capacidade de decodificar códigos. E essa construção simbólica, ela se dá a partir da interação. É na interação que eu sei que o outro gosta de mim ou não gosta de mim, que o outro simpatiza comigo ou não simpatiza comigo, que eu posso contar com esse e não posso contar com aquele. Então, nós nos tornamos humanos a partir das interações sociais. É na interação social que eu comunico, é na interação social que eu demonstro a minha insatisfação ou a minha satisfação com alguma coisa. Então, nós nos tornamos humanos a partir das interações sociais. E a partir delas, né, nós vamos aprendendo desde criança a decodificar símbolos. Uma criancinha, ela aprende a acenar, e quando ela acena, as demais pessoas riem, né, se demonstram, produzem demonstração de felicidade, e aquilo a criança também sorri, mas ela não entende ainda aquele sinalzinho de tchau. Ao longo do tempo, em que essa linguagem, essa decodificação vai se ampliando, ela entende que aquele sinal é um sinal de tchau. Mas a princípio ela aprende apenas a alegrar as outras pessoas porque ela aprendeu a dar o tchauzinho. Então uma das primeiras coisas, né, que uma criança faz é aprender a dar o tchauzinho, ou jogar o beijinho. Isso é, né, uma decodificação de código que nós já vamos aprendendo desde criança. O choro, né, da criança também é uma decodificação de código. A criança já começa a compreender desde, né, de sempre que o choro vai produzir um efeito em quem está ao seu lado, de amamentar, de limpar, né, por ter evacuado, né, ou estar com a fraldinha cheia. Então, nós desde sempre aprendemos a decodificar códigos, e isso produz linguagem. Então, assim, a expressão de dor é linguagem, o choro é linguagem, a tristeza é linguagem. Assim como a minha fala com vocês aqui é linguagem, e assim como vocês estão lendo, né, esses slides, aqui também está se produzindo uma decodificação de códigos
que é a linguagem. E é por isso que nós conseguimos reproduzir a cultura, ou seja, aquilo que nós experimentamos ao longo da vida, né, as nossas experiências humanas, no trabalho, na família, ela vai se tornando, então, parte da cultura. Né? Aquilo que todo mundo faz é cultural. Então, a gente vai se tornando algo comum a todos, porque nós vamos reproduzindo essa cultura. Então, eu ensino meu filho a pedir bênção, eu ensino ao meu filho a como se comportar na mesa, eu fui ensinado pelos meus pais a obedecer os mais velhos. Olha, isso é reprodução da cultura. E isso se desenvolve a partir das múltiplas linguagens, né? A linguagem oral, a linguagem simbólica, né? Os sinais de expressão facial que nós temos, tudo isso nós conseguimos decodificar. Se eu levanto a sobrancelha, se eu abaixo a sobrancelha, se eu junto a sobrancelha, quer dizer, o movimento da minha face, ele representa alguma coisa para as pessoas que estão ao meu lado. Né? O meu tom de voz, ele representa alguma coisa. Ou seja, isso tudo é linguagem e e faz parte desse acervo de símbolos que vão se transformar na cultura de um povo, na cultura, né, de uma sociedade. E nós assim vamos constituindo coisas simbólicas. Né? Por exemplo, a fé, a religião são né, símbolos já consagrados e são símbolos que se constituíram com significados. A escola, né? Por que tanta gente procura a faculdade, procura, né, aprender, estudar? A aprendizagem, a escola regular, ela virou algo com significado. Mas isso só se consolida dessa forma porque na interação social nós vamos falando isso. Né? Quando alguém encontra o seu pai na rua, diz assim: e aí, cadê seus filhos? Ah, uma formou, fez direito, a outra está fazendo fisioterapia, né, a outra já é professora. Então, assim, os pais se orgulham, né, da formação dos filhos, porque a educação, a decodificação desses símbolos que nós estamos aqui, né, tentando compreender, ele produz uma cultura mais refinada, vamos dizer assim. Né? Isso tem significado para quem aprende e tem significado para a família. Então nós constituímos significados, né, nessa cultura humana. Algumas coisas vão tendo mais importância para esse grupo social do que para aquele. Algumas coisas vão tendo, né, menos importância para esse grupo social em relação àquele. Partindo então dessa compreensão, pessoal, e algo que nós já dissemos agora há pouco no outro slide, né, nós vivemos numa realidade mais ampla, né, nesse universo simbólico. Você pode não se lembrar dessa imagem, mas eu acho que todo mundo concorda que pela fisionomia dessas crianças, né, não é uma imagem de alegria. Então, o rosto dessas pessoas, eles apresentam, né, uma impressão de tristeza. Né? Ao fundo existem soldados e mais lá atrás uma nuvem de fumaça. Então, esse ambiente, né, acho que todo mundo concorda, que nos parece um ambiente de guerra. Bom, isso são as nossas decodificações dos códigos. Mas existe aqui agora, né, uma possibilidade de fazer vocês compreenderem, né, uma parte da história. E aí é que está a cultura. Né? Essa foto, ela representa, né, a bomba que foi né, o ataque que foi feito no Vietnã. Então aqui são crianças vietnamitas, né, sob o efeito de uma bomba química, né, que é o Nepal, que ele produzia um calor e queimava a pele. Então essa criança, essa menina, essa imagem, ela foi divulgada no mundo todo. Essa menina está queimada, né, por conta dessa bomba. Quer dizer, nós estamos agora falando aqui, né, de uma guerra injusta, né, dos norte-americanos com os vietnamitas, a guerra do Vietnã, e crianças, né, completamente inocentes. E lá, né, parece que esse garotinho, o primeiro, né, dá uma impressão que ele está vindo da escola, né, que estava na escola. E como os vietnamitas conseguiam se esconder na mata, né, e os americanos não conseguiam dar conta dessa mata densa do Vietnã, então as bombas elas eram jogadas sobre nas comunidades que moravam na mata. Ali a bomba no Nepal, ela queimava a folha das árvores e obviamente queimava tudo que estava embaixo. E por isso essas famílias estão fugindo, né, desse sofrimento. Uma coisa que a gente observa aqui também, os pais não estão próximos, né, talvez não deram conta de fugir, enfim.
né, uma imagem trágica de um momento triste da história, mas que infelizmente, né, faz parte da nossa cultura de guerra, de incompreensão da vontade do outro, de incompreensão, né, dos valores do outro, e que fez com que essa guerra tivesse acontecido, né, e nós infelizmente temos essa história para contar. E assim nós estamos reproduzindo a cultura humana. Bom, pessoal, vou finalizar por aqui, né? A aula já está chegando aí aos 40 minutos. Acho que um vídeo muito grande fica difícil da gente assistir também. Mas quero agradecer mais uma vez a atenção de vocês, né? Dizer que é sempre um prazer poder contribuir de alguma forma para a aprendizagem de vocês, né? A gente não consegue, mesmo que haja essa intenção, de contemplar tudo aquilo que a gente considera importante na sala de aula, nem na sala de aula e nem numa videoaula, né? Então, à medida que vocês forem lendo o texto, que já está disponível na área do aluno, o que é sociologia, lá está o surgimento, né, a formação da sociologia. Leiam um texto, né, e parte do que nós conseguimos apresentar aqui, creio que vai contribuir para a compreensão de vocês, e aquilo que vocês não entenderem, eu estou à disposição para responder. Nós vamos encontrando, né, nas lives e também, né, qualquer outra necessidade no WhatsApp, e assim vamos vencendo esse momento, né, tão inesperado, né, do isolamento social. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.